E na live de hoje, pessoal, vamos discutir sobre um tema que é interessante para todos e super necessário: mulheres na gestão esportiva. Ainda contamos com a presença de duas convidadas incríveis, a Ana March e a Débora Ferreira. Uma ótima live a todos! Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a cordialidade e a atenção das nossas convidadas, Ana Lorena, coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, e Débora Ventura, treinadora no Centro Olímpico de São Paulo e instrutora da CBF Academy, por aceitarem o nosso convite para esse bate-bola acadêmico. Agradecemos também o apoio do Núcleo de Eventos e da TV Unifor, que estão realizando essa transmissão. Eu sou a professora Ana Beatriz Maia, contadora, mestre e doutoranda em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Na Unifor, estou vinculada ao curso de Administração e de Ciências Contábeis, atuando como coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, bem como do Grupo de Estudos Bate-Bola Acadêmico do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza, que foi criado em agosto de 2019, vinculado ao Núcleo de Pesquisa, o nosso NUPESC, do CCG, e hoje conta com 30 integrantes. Agradecemos também a participação dos professores parceiros desse grupo, professora Ercília, professor Josimar, professor Robson, da UFC, a professora Alessandra Vasconcelos, da Unilab, Vanessa Ingrid, alunos da graduação e pós-graduação, bem como empresários do mercado de futebol que participam do grupo, além dos que nos acompanham pela transmissão. É uma grande oportunidade para todos nós, e também para os outros pesquisadores, estudiosos e entusiastas do futebol, que podem conhecer e debater um pouco sobre a atuação de mulheres na gestão esportiva. Então, para iniciar esse debate, vamos apresentar aqui as nossas convidadas. Então, Ana Lorena, bacharel em Educação Física pela Unesp, mestre em Ciências e Desporto pela Unicamp e doutora em Biodinâmica do Movimento e Esporte pela Unicamp, atua como coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Antes da federação, ela esteve como coordenadora geral de todas as categorias de futebol feminino no Clube Ferroviária de Futebol SA, atual campeã do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e vice-campeã da Libertadores da América. Também foi premiada neste ano pela CONAFUT, Conferência Nacional de Futebol, vencendo a categoria de melhor departamento de futebol feminino de 2019, enquanto estava na sua gestão, desbancando aí o Corinthians Internacional do Rio Grande do Sul, outros concorrentes da categoria. Além disso, também atuou como coordenadora de cursos na Universidade do Futebol. Débora Ventura, bacharel em Educação Física pela Faculdades Integradas de Guarulhos, especialista em Marketing e Direito no Esporte pela FIFA CIES FGV, com formação técnica complementar do curso para técnicos na Holanda pela KNVB, a Real Associação Neerlandesa de Futebol, e licença C, licença B, licença A e licença Pro da CBF Academy, sendo a primeira mulher a alcançar tal feito. Atualmente atua como instrutora licença C do CBF Academy e como treinadora no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa de São Paulo. Além disso, também atuou como auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17, alcançando a taça do Campeonato Sul-Americano em 2018. Então, essa foi um breve histórico sobre as nossas convidadas, e eu queria deixar esse espaço inicial, então sejam bem-vindas. Se quiserem acrescentar algo que eu esqueci, fiquem à vontade. Tá tudo certinho aí? Ana, Débora? Tá sim, tá tudo certo. Tudo Obrigada. certinho, né? Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, vamos para a primeira pergunta, né? Nossa primeira jogada aqui. Nós vamos iniciar aqui com uma questão, né, que inicia esse bate-bola, falando exatamente como que é o mercado de gestão para mulheres no futebol. Promover a participação de mulheres no futebol entrou recentemente como prioridade na agenda dos órgãos internacionais de futebol, como a FIFA, Conmebol, UEFA. Algumas pesquisas revelam que a presença de mulheres na gestão de empresas implica em um melhor desempenho operacional e econômico. No cenário internacional, com destaque para os países europeus, nos últimos anos tem evoluído a participação feminina em cargos de gestão, devido à criação de leis que estipulam porcentagens mínimas de cotas para mulheres em conselhos. A Noruega foi pioneira ao aprovar lei que define cotas de participação de mulheres nos conselhos de grandes empresas, determinando que pelo menos 40% dos cargos disponíveis no conselho de administração e na diretoria sejam ocupados por elas. Aqui a gente tem uma citação de Terjesen, Aguilera e Lorenz,
2015. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a empresa com mulheres em postos de liderança obtém melhor desempenho nos negócios, e isso acontece também no Brasil. Segundo Moreira, 2019, o relatório da OIT Mulheres na Gestão Empresarial, quase 3 em 4 empresas que promovem a diversidade de gênero em cargos de direção dizem ter obtido aumento de 5 a 20% nos lucros. No caso do Brasil, de 451 empresas participantes da pesquisa da OIT, mais de 71% afirmam que a adoção de iniciativas pela diversidade e igualdade de gênero ajudou a aumentar os seus resultados financeiros. Dessas empresas, 29% dizem que o lucro cresceu entre 10% e 15%, enquanto 26% apontam para um ganho de 5% a 10% maior, também da pesquisa de Moreira. De uma forma simples, e aí vem a questão, como que poderíamos diferenciar os órgãos FIFA, Conmebol, CBF, as federações estaduais, os clubes de futebol pelos quais vocês passaram? Como que a gente poderia diferenciar esses órgãos quanto às oportunidades e os desafios perante a atuação de mulheres em cargo de gestão, seja esse cargo de gestão operacional, aí mais próximo do campo, né, Débora? Então, eu tenho um cargo de gestão da própria equipe e cargo de gestão mais executiva também. Então, como que vocês veem essas diferenças entre os órgãos quanto a essas oportunidades? São as mesmas oportunidades que são geradas dentro desses órgãos e dentro dos clubes? Ou alguns deles se destacam mais? E quais desafios, né, vocês encontraram aí nesse primeiro contato, aí algumas experiências já de bagagem que vocês têm? Como vocês veem essas oportunidades e desafios para a mulher em cargo de gestão? E aí vamos iniciar aqui, vamos começar pela Ana Lorena e aí depois a Débora. Aí depois a gente inverte, né, para ficar mais organizado. Tá ótimo, sem problemas. Vamos lá, eu acho que é interessante a perspectiva, né, o diálogo com relação a isso. A gente precisa analisar bem quais são as diretrizes, né, do que nós temos e o cenário que nós temos. Primeiro, a gente sempre tem que lembrar que o Brasil, nós tivemos um impedimento legal de prática. Isso vai fazer uma influência muito grande de número de praticantes e, consequentemente, de cargos de gestão, porque de mulheres que gostem de esporte, de mulheres que queiram estar no esporte. Então, também tem toda essa questão de demanda, com certeza isso é importante ser salientado. A gente pode ver hoje em dia algumas práticas, como você já mesmo citou, mas nós também temos as diretrizes da FIFA com relação ao planejamento estratégico do futebol feminino. E um deles está a equidade de gênero. Ela está como um plano estratégico, porque ela é muito importante para o desenvolvimento da modalidade. Além disso, a gente precisa de maior número de praticantes, a gente precisa melhorar competições, isso é claro, sabemos disso, mas um dos pontos principais de qualquer esporte feminino é ter equidade de gênero. E essa equidade vai em cargos de gestão, cargo de treinador, cargos de treinadoras, tudo. E em todos os relatórios, tanto da FIFA, a UEFA também faz isso, né, a Confederação Europeia, de colocar quais são as suas entidades membros que elas possuem diretrizes para isso, quais são as entidades membros que possuem na verdade, departamentos, e quantas mulheres tem dentro desses departamentos de cargos de gestão, ela vai colocando país por país, e além disso, de quantos cargos de treinadoras. Então, eles colocam isso como um ponto fundamental e eles querem ver isso ao longo do tempo. Então, eles soltam relatórios. A UEFA solta bianual, a FIFA soltou um até agora, vamos ver quando que ela irá soltar o próximo, porque eu acho que é importante a gente visualizar, né? Então, isso é uma diretriz e ela começa em todas as suas competições, né? Acho que a Débora sabe bem disso, e todas as competições FIFA, né? Conmebol, hoje em dia, Conmebol aqui na América do Sul, é necessário que tenha mulheres nas comissões técnicas. Isso são diretrizes que vão influenciar e ajudam, acho que então federações, confederações, elas devem atuar às vezes, colocar essas diretrizes, colocar licenciamento de clubes pode ser uma saída também de pensarmos a respeito, mas ainda é muito baixo, né? A gente precisa atuar mais, cobrar mais os clubes, fazer iniciativas para que isso aconteça cada vez mais, porque ainda é muito baixo, principalmente em cargos
de gestão, mas em cargos também de comissão técnica. Tem uma pesquisa feita pela Unicamp Limeira, que soltou agora esse ano, pela professora Larissa Galati e as pesquisadoras Juliana Passeiro e Júlia Galati, e elas também fizeram e mostraram claramente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2013 a 2019, um baixíssimo número em todos os cargos, até de fisioterapia, médico, técnico, menos de 20% em todos eles. Então, você vê que esses baixos cargos, eles acontecem, e a gente precisa de alguma ação, que senão a gente vai demorar mais de 20 anos para a gente conseguir a equidade. Então, a gente precisa de ações afirmativas para que a gente possa conseguir reverter esses números. Muito obrigada, Ana. E você, Débora, como que vê essas oportunidades e desafios para as mulheres na gestão, seja operacional ou executiva? Bem como... Boa noite a todos e a todas. Bem como a Lorena disse, a FIFA ela já instrui, né? Ela tem uma diretriz que não exatamente regulamenta, mas que direciona o que os clubes ou suas entidades membros, né, suas associações membros poderiam fazer para proporcionar maior oportunidade à mulher. E dentre elas, como a Ana disse, está o gestão e tudo mais, e para os campeonatos FIFA é obrigatório ter pelo menos uma mulher na comissão técnica, por exemplo, assim como na Conmebol acontece da mesma forma. Então, a Conmebol é um dos membros associados da FIFA, que também leva essa diretriz para o seu espaço. E em todas as equipes que disputam o Sul-Americano, por exemplo, Campeonato Sul-Americano, Campeonato da América Latina, elas também precisam ter uma mulher membro na sua comissão técnica. E quanto isso contribui, oportuniza, né, a mulher a possibilidade de estar. Então, se ela estará ou não, ela pelo menos terá a oportunidade de alguma forma. O mercado ainda, como disse Ana Lorena, é pequeno, ainda nem tão impactante assim para a mulher, mas já é uma possibilidade dela poder ver essa ação de mercado como uma possibilidade em perspectiva futura. Quanto às comissões técnicas e como nós, mulheres, podemos nos inserir, talvez não, para mim, eu acredito que nos prepararmos o quanto mais pudermos será a melhor forma de, além de qualificar o futebol feminino, mas também trazer a ele uma legitimidade do para que e por que ele tem que acontecer. Não somente para nós e para a nossa sociedade, mas o mercado também, ele tem muito a explorar, e tenho certeza que existem muitas pesquisas que dizem o potencial que tem o futebol feminino e o potencial que ele tem de atingir as pessoas, né? Não roubando aquilo que já constrói, que já tem, né, de forma legítima o futebol feminino, mas contribuindo para um crescimento ainda, uma possibilidade de atingir ainda mais pessoas através do futebol praticado por mulheres. Muito obrigada, Débora. Vou aprender muito aqui, já vi que eu vou aprender muito. Sobre o que você falou, deixa eu só fazer uma outra perguntinha ainda nessa questão. Esse dado que você nos trouxe sobre a obrigatoriedade de ter pelo menos um membro, né, um membro da comissão técnica ser mulher, se refere ao futebol feminino exclusivamente ou futebol masculino também a essa exigência? Para mim? Bom, o que a FIFA não é obrigatoriedade, né? O que ela direciona para. Quer dizer, nos campeonatos FIFA existe a obrigatoriedade, e nos campeonatos Conmebol também existe a obrigatoriedade. O que não existe a obrigatoriedade é em suas federações membros. Por exemplo, na Conmebol, as federações membros não existe ainda nada que regulamente isso, mas existe a diretriz também da Conmebol para com os clubes. E qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Se essa orientação ou exigência se refere exclusivamente ao futebol feminino ou também ao futebol masculino? Eles falam especificamente do futebol feminino, mas não sei se a Ana Lorena pode contribuir, tenho certeza que sim.
se tem alguma coisa também relacionada para o futebol masculino, porque toda a minha pesquisa é pautada perante a evolução e as ações no futebol feminino. Então, não sei dizer se não tem ou se tem, mas eu garanto que para o futebol feminino tem. Não, no futebol masculino não tem nada diretrizes de fato de ter mulheres em comissões técnicas, porém tem o licenciamento de clubes, né? O licenciamento de clubes, que ele é para as competições masculinas, tanto da Conmebol quanto da CBF, onde ela determina essa obrigatoriedade de ter um clube de futebol feminino. Daí ela não é questão de gênero, ela é questão de ter, tanto no profissional quanto em categoria de base, disputar essas competições. De ter a modalidade, né? Mas não cargos de gestão, seja não, operacional... Ainda não. Aí tem diretrizes, mas são diretrizes, né? Não são obrigações. Não são, mas quem gosta da área, eu acredito que já seja um bom foco de pesquisa aí, levantado, né, por vocês. Muito obrigada. E aí, dando sequência aqui, vamos falar agora, já entrando aqui na seara do futebol feminino. Nenhum mercado econômico é viável se não consegue gerar receitas. É óbvio, né? Um dos objetos de pesquisa mais investigados pelos pesquisadores na área diz respeito exatamente ao desempenho econômico e financeiro. Tocando a bola agora para o futebol feminino, entre os argumentos levantados pelos que são contra o futebol feminino é de que não é rentável para os clubes. Em uma conferência organizada na cidade de Paris, no ano passado, a secretária-geral da FIFA, Fátima Samoura, falou sobre a expectativa em torno da Copa do Mundo Feminina, que teria início em dia 7 de junho, sediada na França. E neste evento, esta representante comentou sobre as dificuldades de organizar financeiramente os torneios femininos e disse que, no momento, estes campeonatos são deficitários. Abre aspas. Hoje, o futebol masculino dá dinheiro, o feminino, custos. O futebol feminino deve dar dinheiro e dar dinheiro, disse a secretária-geral da FIFA, Fátima Samoura, durante a conferência. E aí, abre aspas novamente. Só lamento uma coisa, os dirigentes homens não enxergam esse tesouro na frente deles, que pede para ser explorado. E aí, isso, fecha aspas, isso foi um recorte de uma entrevista que saiu no jornal aqui, posso passar o link para vocês, dia 7 de fevereiro. Bom, Ana Lorena, você esteve à frente do atual campeão brasileiro A1, Clube Ferroviário de Futebol, hoje na Federação Paulista. Débora, você também fez parte da equipe técnica vitoriosa da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17. Vocês concordam com essa afirmação sobre a questão dos custos, de que o futebol feminino não é rentável? Qual a percepção de vocês quanto às fontes de recursos, a sustentabilidade do futebol feminino e o retorno de investimentos nessa modalidade? E aí vamos começar agora pela Débora, pode ser? Tudo bem. Bom, de forma mais simplificada e direta, com certeza existem pesquisas que dizem sobre o quanto o futebol feminino pode alcançar e a possibilidade dele como um evento a ser explorado, né? E o que eu posso dizer especificamente que o período, por exemplo, que eu vivi na CBF, a gente ouvia muito isso, futebol feminino ainda para nós é custo. Então, para o masculino, a seleção representa tudo que o Brasil é, então, de certa forma, ele traz o lucro de volta. E para nós era investimento a longo prazo. Não que ele era custo no sentido de pesar, mas no sentido de estratégia, como vamos elaborar um plano, né, ou vamos trabalhar para que futuramente possamos ser tão rentável quanto o masculino. Mas o período que eu estive, que foi um ciclo completo, nós tivemos muita evolução lá dentro e eles acreditavam demais no que acontecia no entorno do futebol feminino, especificamente para nós que estávamos lá. E nas competições nacionais, eles já vinham fazendo um investimento diferente, usando de estratégias que fossem mais eficazes do que aquelas que já aconteciam no período. E o que eu posso dizer é que talvez a palavra seja um pouquinho pesada, mas não sei se existe um olhar preguiçoso para o nosso futebol praticado para mulheres, porque
quantas e quantas marcas se sustentam de forma nacional e internacionalmente, explorando nós mulheres e todas as ações que nós vivemos e temos. Então, não preciso aprofundar tanto, né? E também não tenho conhecimento para tanto aprofundamento, mas o que eu posso dizer é que quando se quer tratar e trabalhar e desenvolver, nós podemos fazer a diferença, e o futebol feminino também pode fazer essa diferença. Um dos relatos em um dos nossos cursos da CBF Academy, eu trago um dos ensaios do tema, né, de um dos ensaios dentro do tema de futebol feminino, é quanto o Allianz, na Alemanha, trabalha e desenvolve a perspectiva que eles têm. E eles colocam que tem uma perspectiva todo ano, anualmente, de 80% daquilo que eles podem atingir trabalhando e desenvolvendo o futebol feminino. E aí eles apostam na federação, na Liga Nacional, na seleção nacional e também em equipes que têm mais representatividade naquele país, no caso a Alemanha. É só um dos cases, mas existem tantos outros, mas o que eu tenho de mais proximidade, assim, o que eu mais consigo dizer é sobre esse case do Allianz, né, da empresa alemã, que explora e tem garantido o desenvolvimento e o retorno financeiro, né, o lucro, né, e que eles afirmam que atingem um retorno significativo e que a meta deles, ano a ano, não é menos que 80%. Muito obrigada, Débora. Muito boa a sua explanação. Ana Lorena. Acho que a Débora comentou bem, acho que a gente tem que pensar a longo prazo, né? Hoje em dia a gente pode pensar em como ele é custo, mas se for um bom investidor e analista de mercado, ele vai perceber que é um grande potencial de retorno no futuro. Então, acho que é muito de quem tem... quem está explorando e olhando esses relatórios, vendo essas marcas, né? Se você pega o último relatório da FIFA, da Copa do Mundo de 2019, o retorno que a França teve, esse é um retorno de investimento para as próprias sedes. Então, quanto que Paris teve de retorno em termos de turismo, gastos, em relação a uma Copa do Mundo, que é um dos produtos que pode ser do futebol feminino. Então, Lyon, daí todas essas cidades, elas tiveram investimento e a França teve lucro em cima de sediar uma Copa do Mundo. Então, você percebe o quanto ela realmente tem potencial. Além de todos os recordes, a gente pode citar vários e vários e vários recordes de audiência, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. O recorde, por mais que estejamos em pandemia, já quebramos todos os recordes do ano passado em termos de transmissão. Então, você vê que é um crescimento e a própria CBF também tem quebrado todos os recordes públicos, a gente não pode falar muito, né? Esse ano, infelizmente, não teremos isso, mas a gente percebe claramente que estamos tendo recordes e mais recordes de diversas formas, ou seja, já é algo que dá retorno. Então, os clubes sim estão tendo patrocínio, você tem retorno já de algumas atletas, patrocínios pessoais, os clubes também. A Ferroviária, o ano passado, ela se pagava mais de 80%, então, ou seja, o custo é baixo, não é um custo alto, porque os patrocínios acabavam fazendo. O Corinthians está cada vez mais conseguindo patrocínio, outros clubes também. Então, agora nós temos patrocinador o Guaraná, que é um patrocinador master da Confederação Brasileira, do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui também na Federação Paulista, nós temos vários patrocinadores direto e patrocinadores via lei de incentivo fiscal do Estado de São Paulo. Então, temos várias formas e estão dando retorno. Então, eu acho que é um olhar, a Débora falou um olhar preguiçoso, mas um olhar ingênuo de quem realmente não está vendo, assim como até o próprio presidente da FIFA ou outros estão percebendo que é a forma, porque o futebol masculino ele está estável, né? Ele é difícil conseguir patrocínio para os campeonatos. A gente fala, estão pagando milhões e milhões para jogadores, mas não é tão difícil as federações sobreviverem, confederações, não é tão, ele está muito mais estável e a percentual de aumento é muito menor.
o feminino é percentual de aumento absurdo. E cada vez mais, a gente tem um aumento, por exemplo, do que cada clube gasta, a gente tem internamente, né, dentro da federação, com os clubes, de 2017 para cá, mais de 300% de aumento que os clubes gastam anualmente. Então, é absurdamente o quanto está sendo gasto, porque está sendo investido. Mas está sendo investido, então está conseguindo retorno, ainda não, alguns poucos têm lucro, mas a maior parte já está conseguindo se pagar, o que já é bom. A gente está tendo empresas transmitindo, então pagando o Facebook Watch é um patrocinador, então nós daqui da Federação Paulista, onde transmitimos todos os jogos, ele é um patrocinador, então você vê que existem, já começa a existir compra de direitos, então a gente está em amplo crescimento nisso. É que os números hoje em dia ainda não são altos, o número de transferências de atletas também, né, está crescendo muito, mais de 30%, 40% anualmente, só que se você pega 40% do que foi esse ano e pega 40% do que foi do outro, e você vai aumentando, cada vez vai aumentando muito, é um valor que é um valor alto, ainda que vai crescer, então acho que é apenas uma tendência de mercado. Se a gente olhar o futebol daqui 5 anos, ele vai ser outro completamente diferente do que nós estamos conversando. Muito obrigada, adorei a explanação de vocês, porque vocês tocaram nos pontos específicos, fontes de receitas, né? Ou seja, patrocínio, tem transmissão também, as outras marcas, enfim, um universo de possibilidades que pode ser ainda explorado pelo futebol feminino, e como você comparou, Ana Lorena, é como se a gente tivesse, fazendo um paralelo, como se a gente tivesse duas empresas aí na bolsa, a gente escolhendo em quem investir. Então, a gente tem aquele que já está consolidado no mercado, que não tem muito para onde crescer mais, e tem aquele que é uma empresa nova e está trazendo algo novo, enfim, são produtos diferenciados, mas que não são, apesar de estarem ali no mesmo setor, eles não são concorrentes, né? Então, a gente poderia pensar um pouquinho sobre esse universo aí dos investimentos. O professor Alisson da Economia também participando aí da nossa transmissão. Eu queria comentar, já que você trouxe aí os relatórios, Ana, você falou sobre o relatório da FIFA. No nosso grupo de estudos, a gente teve alguns estudos que levantaram aí esses relatórios da FIFA para acompanhar o futebol feminino, que trazem vários dados, o relatório da FIFA, o relatório da UEFA. Mas no Brasil a gente ainda não tem dados. Claro, a gente começou em 2019, né? Então, assim, esperava-se que se tivesse aí algum dado dos clubes, a gente conseguisse encontrar agora nas demonstrações financeiras desse ano. Qual a perspectiva? E aí você, enquanto gestora de clube, mas também enquanto gestora da Federação Paulista, o que a gente pode esperar, estudiosos, né, interessados aí no esporte, o que a gente pode esperar de relatórios que a gente possa, de fato, identificar os valores de transferências das atletas, como a gente tem, por exemplo, do masculino, que a gente possa identificar, por exemplo, o valor dos atletas que estão registrados no balanço do clube, o que a gente pode esperar sobre evidenciação, sobre transparência das informações das atletas do futebol feminino, né, dos investimentos no futebol feminino. Porque você falou aí um pouquinho sobre, nós já temos aí atletas que já têm patrocínios específicos, que o clube também ganha dinheiro com o seu direito de imagem, e por aí, o que a gente pode esperar? Há algo que está se caminhando para isso? Sim, acho que até o próprio último relatório da FIFA, né, mostra do TMS, né, na verdade, do relatório de transferências, né? Lá você consegue ver todas as transferências assim, que aconteceram, mas a gente percebe claramente que a maior parte das transferências internacionais, elas acontecem sem exoneração de contrato, né? Normalmente, a atleta se transfere quando o contrato acaba, ainda não tem compra, pouquíssimo, ainda esse é um valor que está crescendo, mas ainda é baixo o valor, porque ainda tem baixo número de atletas profissionais. Eu vejo que é uma tendência, daqui a pouco, de todos os campeonatos se tornarem profissionais nos próximos 3 anos aí, do que está acontecendo. Eu acho que a Confederação Brasileira já deve vir já para o próximo ano, no mais tardar 2022, onde a Série A1 ela se tornar profissional, onde você exige que todos os clubes tenham carteira assinada, ou seja, todas as transferências precisam acontecer via TMS, né, se for uma transferência internacional, e transferências nacionais também serão registradas.
Eu acho que isso que é o importante, né? Para que a gente tenha essa transparência, a gente precisa que cada vez mais a gente aumente o número de atletas profissionais. Isso tem aumentado, mas ainda é baixo. Mas hoje em dia já 60% do Campeonato Brasileiro os atletas são profissionais. Aqui no estado de São Paulo a gente pretende fazer isso, a gente pretendia o ano que vem, mas muito difícil, acho que talvez primeira e segunda divisão em 2022, né? A pandemia deu uma atrapalhada, principalmente nos clubes de menor porte, nos clubes de grande porte também, mas os de menores portes acabaram sofrendo muito mais. Mas eu vejo como o fato de 2018 a FIFA ter regulamentado as transferências, isso já começa a ter as transparências. Então, eu acho que isso vai acontecendo com o tempo e vai tendo relatórios, vai sendo mostrado quem são essas jogadoras. Mas lembrando, o Brasil já é o segundo país maior número de atletas transferidas no mundo, não necessariamente do Brasil, mas, por exemplo, dos Estados Unidos, uma atleta que sai dos Estados Unidos vai para a Espanha, uma atleta de Portugal vai para a Espanha, brasileira, nós já somos o segundo país nisso. Então, daqui a pouquinho os clubes vão ganhar com esse mecanismo também, e além disso, do mecanismo de solidariedade, que também que ainda o futebol feminino não está dentro, ele está dentro das transferências, mas não está dentro do mecanismo de solidariedade. Isso também influencia na parte de transparência, mas daqui a pouco já começa. Mas é uma tendência. Primeiro vai em FIFA, daí vai vir as confederações, né, as hierarquias, depois a CBF, e daí entrando aqui as federações estaduais. Ana Lorena, só para fechar essa etapa, e aí eu acho que é mais voltado para a Débora, mas caso você saiba responder também, já que você falou sobre a federação as atletas serem federadas, mas não só isso, né? Terem carteiras assinadas, enfim. Há algum tipo de associação, não sei se a Débora saberia responder, ou você mesmo, algum tipo de associação das atletas no Brasil? Porque, salvo engano, há 12 atletas, né? Tem o sindicato dos atletas, que as mulheres também estão juntos. Ele não tem gênero, né, o sindicato. Então, as mulheres são representadas, nós temos atletas lá, nós temos dentro das federações aqui também representatividade de atletas, grupos com atletas, não tem específico do feminino, mas precisa crescer dentro do sindicato, ainda é baixa a representatividade delas. Entendi. Obrigada. Então, passando aqui para agora nossa etapa aqui, passando a bola agora para a conexão mercado do futebol, governo e universidade. Trouxemos 2 perguntas feitas pelo Instagram, pela Natália Pérez. Ana e Débora, vocês duas vieram da graduação de Educação Física, tiveram trajetórias profissionais distintas, que as colocaram como líderes atualmente. Ana, você foi pesquisadora com doutorado em Biodinâmica do Movimento e Esporte pela Unicamp, além de ter coordenado curso na Universidade de Futebol. Débora, você também se especializou em Marketing e Direito Esportivo pela FGV. Nesse sentido, na visão de vocês, qual o papel, qual a importância da pesquisa da educação para o setor do futebol? E o que vocês acreditam que pode ou deve ser feito como parcerias nessa conexão entre a universidade, os órgãos e os clubes de futebol? E aí, iniciando agora pela Ana, né? Tinha sido pela Débora. Qual foi o finalzinho da pergunta? Desculpa. Desculpe. O que você acredita que pode ou deve ser feito como parcerias nessa conexão entre universidades, os órgãos e os clubes de futebol? As federações, né? Eu acho que precisa de incentivos, né, políticas para que a gente aumente. Acho que principalmente hoje em dia a CBF Academy tem feito bastante exigências, isso é uma tendência e vai ser, principalmente europeia, vai entrar aqui, onde a exigência de ter cursos, né, para ser treinador, para ser tudo isso, e vai entrar, querendo ou não, na parte da educação física, porque aqui no Brasil é regulamentada, e tem uma regulamentação para entrar no cursos da CBF Academy também. Então, é uma coisa, é um ciclo que acaba se fechando ali. Mas eu acho que o incentivo tem que ser grande. Nós temos alguns projetos dentro da federação de fazer programas de estágios, de inserção,
porque principalmente para o crescimento do futebol feminino, então mulheres formadas, para que elas possam ser inseridas nesse mercado. Então a gente tem feito também a capacitação de todos os profissionais que estão tanto no masculino, mas no feminino, daqui a pouco vão ter essa obrigatoriedade também, e a obrigatoriedade, então a gente faz o monitoramento de todos os clubes, como que está sendo, quantas mulheres tem, quantos são formados, quantos não são, então tem muitas coisas de incentivo para que isso ocorra, né? Para que é uma tendência hoje em dia no Brasil a formação, né, de treinador, pensando na área de treinador, mas a formação acadêmica. Obrigada, Ana. Como que você vê, Débora? Como você enxerga essa possível parceria aí entre os clubes e a universidade? Bem, antes de falar sobre essa parte, tem algo que talvez eu possa contribuir para vocês que estão pesquisando. O Centro Olímpico, cheguei lá, para mim é bastante novidade, apesar de fazer parte da prefeitura por bastante tempo já, né, ter uma carreira já de alguma forma consolidada. Ele, por exemplo, na Copa do Mundo de 2019, ele recebeu da FIFA um retorno financeiro por desenvolver atletas do futebol feminino para a competição principal do futebol, né, feminino, né, no caso. E aí ela teve, talvez uma linha de pesquisa seja essa, tipo, quanto que o clube já consegue ter de retorno por desenvolver o futebol feminino e promover o futebol feminino desde a base. Então, talvez ele já é algo palpável e já existe retorno, né, daquele investimento que você realizou. Claro que, quer dizer, na verdade, ele acontece da mesma forma que acontece com o masculino. Aquele que gerou o menino, né, que proporcionou ele a oportunidade de se desenvolver no futebol, e ele chegou no mais alto nível, o clube tem aquele benefício, né, como se fosse uma recompensa por ter trabalhado e desenvolvido o futebol desde as categorias de base. E o feminino tem isso já, e no Brasil já acontece bastante. E na Copa de 2019, por exemplo, o Centro Olímpico teve lá 7 atletas que foram desenvolvidas desde a base através do programa de futebol do Centro Olímpico, e teve esse retorno da FIFA. Não sei o valor, mas talvez já seja algo que vocês possam pesquisar. E quanto à relação da universidade, a universidade, o futebol e o desenvolvimento humano e social, ele vem através do conhecimento, né, do ensinar a aprender e se desenvolver. E talvez a gente possa começar diferente do que começou o futebol masculino, né, sair um pouco do empírico e ir direto para aquilo que de fato acontece, sem cair em armadilhas, né, sem que nós sejamos, ou a universidade, quem quer que seja dona de algum tipo de resposta, mas que de alguma forma possa, através de suas pesquisas, contribuir para o desenvolvimento e potencializar, assim, o futebol feminino no nosso país. Vejo que eu não consigo ver como isso não existe ainda de forma tão forte. Hoje, por coincidência, faço parte de um grupo de uma turma da Unicamp, e faço parte do grupo, sou uma aluna especial da Unicamp para uma possibilidade de inserir em mestrado. Então você cria, em cima dessa possibilidade de projeto, você entra e se desenvolve dentro desse programa, e tem muita gente falando sobre futebol, e eu fico toda a aula que eu participo, eu penso como esse tipo de futebol, o da universidade, não faz parte do dia a dia do futebol, da realidade ali na prática, porque o ganho que teria de ambas as partes seria, assim, de forma que a gente poderia potencializar ainda mais aquilo que nós somos. Então, e o futebol feminino, a minha aguçação por voltar para a universidade foi buscar no futebol feminino algum tipo de resposta que eu não encontrava mais. Então, assim, muitas coisas eu me preparei para tudo que posso imaginar, principalmente como treinadora, eu me preparei. Mas, mesmo me preparando, ainda faltam muitas respostas, e não certezas, mas respostas, possibilidades, né? E certamente a universidade é o melhor caminho para isso. E, como disse a Ana Lorena, a CBF Academy, ela já traz um curso específico de futebol feminino,
E além de trazer esse curso específico, ela também estreou esse ano um programa de bolsas para incentivar mulheres a participarem desses cursos de formação, né, no entorno de qualquer curso que seja da CBF Academy. E, além disso, como disse a Ana Lorena, a CBF Academy também cria parcerias, não sei dizer se com universidades, mas com profissionais que atuam dentro dessas universidades. Então, mestres, doutores, sabe, coordenadores de programas dentro universitários. Temos tudo para dar certo. O que a gente talvez não possa fazer é cair na armadilha de que só um ou outro tenha a resposta verdadeira e no final das contas não existe uma resposta só como para o futebol, como não existe para a nossa sociedade. Existem indícios, mecanismos e meios para que possamos melhorar e potencializar aquilo que somos e onde estamos. E o futebol é um desses lugares onde nós podemos estar. E... Ai, caracoles. É isso mesmo. Ai, desculpa. Eu pensei que tinha... Fechou aqui. É isso mesmo. Mas você falou, eu concordo muito com o que você falou, Débora, que não há como a gente dizer que uma única pessoa tem a resposta para aquilo, né? Ou um único centro. A ciência, ela se faz ciência justamente porque é essa busca pela resposta indubitável, incessante, como Descartes diria, né? Então, essa busca que se faz em que a gente vai evoluindo o conhecimento, porque nada é para sempre. Então, é exatamente essa busca, como você falou, que não se tem uma resposta. O bom da academia, e aí o slogan da Unifor é exatamente esse, ensinando e aprendendo, porque a todo instante esse conhecimento está sendo renovado, né? Como a gente está chegando aqui ao fim do nosso horário, estou cronometrando, eu vou fazer aqui uma última perguntinha para fechar aqui o nosso bate-bola, e vocês ficam mais à vontade para responder. Para fechar o nosso bate-bola, mais uma questão do nosso grupo de estudos. O que vocês falariam para as mulheres que desejam atuar com a gestão esportiva, seja operacional, dentro de campo, e aí nós temos aí uma vasta experiência, aí, por exemplo, da Débora, né? Nessa parte de comissão técnica, ou seja, eu sou gestora ali dentro de campo, operacionalmente, ou trabalhando com a gestão mais executiva, fora de campo, uma gestão, seja uma gerência executiva, uma diretoria, né? Uma coordenação geral de cada departamento, né? E aí contando com essa expertise da Ana Lorena. O que vocês falariam para essas mulheres, sejam estudantes hoje da graduação, sejam mulheres que já estão desenvolvendo seus estudos, ou que já estão trabalhando em outras áreas, mas gostariam de trabalhar com o futebol, né, com a gestão esportiva. O que vocês falariam para essas mulheres olhando um pouquinho sobre toda essa trajetória de sucesso que vocês têm? Eu estudei um pouquinho a Ana Lorena nesses últimos dias. A Débora eu já conheci há algum tempo, a história da Débora é muito inspiradora para mim, e a sua história também, Ana Lorena, me inspirou bastante. O que vocês falariam para essas mulheres que têm interesse em trabalhar com a gestão, em superar aí esses desafios que vocês apontaram lá no início do nosso bate-bola? O que vocês falariam para essas mulheres? E aí, começando pela Ana Lorena. Vamos lá, a gente falou um pouco de capacitação aqui, né? A Débora falando, eu acho que esse é o principal ponto, né? De conseguir ir atrás da capacitação e não se contentar apenas, às vezes, com a dificuldade que já é ter uma graduação, mas terminá-la e fazer uma educação contínua. Eu acho que a gente precisa sempre estar estudando, sempre ir atrás. E um conselho também que eu dou, que é importante, que eu acabei fazendo, que acabou ampliando muito meus horizontes, principalmente quando eu estava na universidade do futebol, em outros lugares, entender e não estudar apenas só futebol. Estudar outras coisas além do futebol. É muito importante estudar política, é importante saber, porque essas conjunções políticas, elas influenciam o dia a dia de um treinador, vão influenciar, precisa saber estudar tudo, estudar relações humanas, estudar gestão de pessoas. Então, acho que é muito importante, tem muitos cursos livres acontecendo, ir atrás dessa capacitação, ir atrás de clubes que muitas vezes vocês se identifiquem com projetos
projetos que se identifiquem nessa área mais acadêmica, né? Existe, tem uma dificuldade muito grande, mas existem muitos clubes hoje em dia que abrem porta para estágio, abrem portas para pessoas universitárias. Eu falo até durante a Ferroviária, primeiro que academicamente saíram 2 doutorados e uns 3 mestrados e uns vários TCCs durante 3 anos de pessoas que iam lá pesquisar, abrir. Então, todos os treinadores abriam também. Acho que isso é muito legal. E também abrimos muito para estágio. E a gente vê que esses estágios se transformaram em empregos. Inclusive na Ferroviária ou fora dela, fazendo estágio em outros. Então, são coisas, aprendizagens que valem a pena. A prática, ela é diferente, ela precisa estar ali o dia a dia, então vão atrás, tentem achar esses clubes que muitas vezes abrem, que tem isso, se vocês gostariam de trabalhar em clubes, logicamente, mas vão atrás também de federações, muitas vezes elas estão abertas, às vezes a gente tem medo de bater na porta, mas elas estão abertas para receber, assim como eu tenho certeza que clubes como o Centro Olímpico, se você ir lá atrás da Débora, atrás do Rodrigo, do pessoal lá do Centro Olímpico, vão abrir, às vezes, quanto tempo? Uma vez, uma semana? Lógico, estamos agora numa dificuldade de pandemia, mas assim que acabar com tudo isso, vão atrás. Acho que esse conhecimento ele é importante, conhecimento juntem o conhecimento prático, mas nunca parem de estudar. Vão atrás, estudem, porque isso é mais importante, é isso que vai fazer o seu dia a dia e vai fazer você dialogar com todas as áreas. Se você quer ser um gestor, o gestor, ele precisa saber sobre todas as áreas para que ele converse. Então, não dá para saber só superficialmente sobre educação física. Eu falo que um gestor tem que saber de jogo, tem que entender de jogo, tem que saber até para quem você vai contratar, que perfil de fisioterapeuta, que perfil de educador físico. Então, acho que isso é muito importante no dia a dia. Então, quem quer estudar até a gestão executiva, é muito importante que ele saiba sobre pedagogia, jogo, entre todas as outras coisas. Muito obrigada, Ana Lorena. E você, Débora, o que você diria para essas mulheres? Como a Ana Lorena disse, se preparar primeiro, né? Acreditar que você pode, então acreditar que você tem a possibilidade, o mercado está aí, as oportunidades estão aí. Então, se preparar para poder se desenvolver e crescer e buscar estratégias para que essa preparação aconteça e buscar estratégias de caminho, aonde percorrer, como percorrer, que período que eu estou e que estágio da minha vida eu estou, como eu estou, como que eu tenho o decorrer da minha vida por esse caminho, como eu poderia criar uma bifurcação ou talvez um braço, sabe? Para me permitir experimentar o que eu sou no futebol também. De repente, minha vida e minha carreira está ali dentro para se desenvolver, prontinha. Eu só não enxerguei essa possibilidade, mas hoje a possibilidade existe. Então, assim, se a possibilidade existe, você gosta, você percebe a expertise dentro de você, se permita experimentar e aí busque por caminhos, crie estratégias de como. E se você está iniciando na universidade, como disse a Ana Lorena, se jogue. Você se jogaria por qualquer emprego. E por que não pro futebol? E por que não pro futebol feminino? Então, assim, se jogue, se experimente e vai lá, sabe? Não tenha medo. Tipo, como que eu vou pro futebol? Eu não entendo muita coisa. Eu só jogava futebol, mas eu não entendo nada mais além disso. Mas você está na universidade, você está com meio caminho andado. Então, você já tem uma parte que outros não têm, então você já tem uma vantagem, né? Outra vantagem, você já é mulher, não que os homens não tenham uma vantagem, porque a gente se combina muito bem, mas tipo, você conhece algo que os homens não conhecem, que é você mesma, é o ser mulher. Então, aproveite isso também e se coloque e se permita acertar, errar e experimentar para que você possa crescer e potencializar o seu desenvolvimento. Muito obrigada, Débora. É isso mesmo. A gente está encerrando aqui, são 7h49, então temos várias outras perguntas que não conseguimos fazê-las, mas aí fica para um outro bate-bola. Em nome de todos os alunos, professores, membros internos e externos que compõem o grupo de estudos Bate-Bola Acadêmico, todos os colaboradores que compõem o Centro de Ciência da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza,
bem como os entusiastas de futebol que acompanharam a transmissão. Agradeço mais uma vez a vossa cordialidade, gentileza, por dispor esses minutos de atenção e debate. Então, boa noite a vocês e até a próxima.